explicando um pouco a dinâmica do que vai ser esse bate-papo. Como tem bastante pré-candidato, graças a Deus, né, muitas lolas aí saindo para a política, a gente não vai abrir perguntas para quem está assistindo agora, porque senão seria muita coisa. O que a gente vai fazer? Primeiro, cada pré-candidata vai ter 2 minutos para se apresentar, para falar um pouco sobre como está lidando aí com a presença da presença feminina na política, como é que é ser uma mulher liberal na política, contar um pouco da sua história. E aí depois a gente vai partir para as perguntas que vieram da enquete do Instagram. E cada uma vai ter 1 minuto para falar. E vai começar em ordem alfabética. Então, começa com a Alessandra e acaba com a Tati, com a Tatiele. E é a Alessandra, Aline, Amália, Cris, Indiara, Marcela, Naira, Naomi, Roberto e a Tati. Alessandra, você tá aí? Você quer começar? Estou aqui. Opa! Então, primeiro eu vou me apresentar, então. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, de Londrina. Sou nascida e criada aqui em Londrina. Morei 4 anos fora, morei nos Estados Unidos, tanto que essa é a minha profissão, eu sou professora de inglês, e nos últimos 10 anos eu me envolvi com a área da aviação. Então, essa é a minha área hoje, eu ensino pilotos e controladores de voo, todo o procedimento em inglês. E eu entrei na política meio que por acaso, como simpatizante, né, fui há 2 anos voluntária do Partido Novo, desde as eleições para presidente, comecei a participar de vários cursos que envolviam política liberal, e eu fui me interessando cada dia mais. E uma coisa que me despertou mesmo foi ver que em Londrina a representatividade feminina é muito, assim, nós temos uma vereadora, e sempre é assim, ou temos uma ou não temos nenhuma. Então, a nossa representatividade é muito ruim. Então, o que acontece na minha cidade? O que acontece é que nós não temos boas políticas femininas, né? É deixado de lado. Tanto que esse é um dos meus projetos esse ano. Desde o começo de ano, eu estou em contato com a Secretaria da Mulher, buscando aí maneiras da gente ajudar mais o abrigo das mulheres, que abriga as mulheres aqui em Londrina em situação de risco. Eu estava buscando empresas da iniciativa privada, Londrina tem grandes empresas na área de engenharia civil, para fazer a reforma, né, iam ganhar aí a propaganda disso e tudo, estavam aí nas conversas. Fora isso, eu tenho também trabalhado com as refugiadas venezuelanas aqui em Londrina. Nós fizemos um programa muito legal com elas de empreendedorismo, ensinamos essas mulheres a fazer cookies para vender, ensinamos elas a fazerem uma página no Instagram, ensinamos como tirar fotos, como editar, como colocar, ensinamos como precificar, foi bem legal, assim, hoje o negocinho delas está indo bem redondinho, elas saem toda semana para vender, é bem legal. Mesmo com a pandemia, ainda perguntei, né, porque a gente queria dar uma força, né, diz que estão vendendo através do Insta e entregando, então tá bem legal. Fora isso, também eu me envolvi com a Endomarcha, que é um programa, uma marcha de apoio às mulheres com endometriose, que acontece em algumas cidades do Brasil, né, até eu envolver o Lola, né, nisso. A gente queria uma parceria para pôr o Lola, né, acho que tem tudo a ver. A endometriose é um assunto muito importante, que a gente tem que falar sobre isso, e tem que desenvolver políticas públicas para apoiar essas mulheres, porque não é reconhecida como doença social, e essas mulheres são afastadas dos trabalhos, né, e sem receber nada, tá? Então, é bem complicada a situação, e a gente, né, eu me uni a essas mulheres para poder lutar por isso junto com elas. Eu também sou rotariana, e pelo Rotary eu trabalho em várias ações sociais, e é isso, gente, eu faço muita coisa. Os meus filhos já estão grandes, eu tenho 2 meninos já adultos, né, 2 filhos, o Lucas e o Leonardo, e eu já estou divorciada há bastante tempo, então eu realmente cuidei dos meus filhos, me preocupei muito com a causa social, trabalhei em várias coisas,
e hoje eu decidi que eu preciso me envolver com a política para que as pessoas que têm más intenções não entrem no meu lugar, porque eu tenho boas intenções. Obrigada, Alessandra, muito legal. E realmente a questão da endometriose é muito importante, a gente fala muito pouco sobre isso. Precisamos falar Agora, mais, né? agora é a vez da Aline contar um pouquinho. Então tá bom, vamos lá. Gente, prazer, queria dizer que eu passei batom e me arrumei, e só vocês para me fazer isso. Na verdade, eu sou de São Paulo, capital, e eu saí candidata em 2018, a candidata a deputada federal, mas eu tenho uma relação partidária, eu estava no PSDB, relação partidária de... Fiquei 18 anos no PSDB, eu acabei de mudar de partido para essa eleição, para sair candidata, e dentro desse, na verdade, um pouco antes já, com 16 anos, eu comecei a militar na Educafro, então eu participei muito do debate da legalização das cotas nas universidades de São Paulo, enfim, comecei ali bem novinha, eu entrei para fazer cursinho pré-vestibular, para tentar entrar na faculdade, e acabei participando dos debates. Então, acabei saindo do foco, mas depois eu consegui entrar na faculdade e fui professora voluntária da Educafro, enfim, eu segui um bom caminho ali. E aí, com 19 anos, eu me filiei no PSDB e tive uma carreira de executivas no partido. Então, eu participei muito da executiva do partido em si, mas a minha frente foi a juventude. Então, fui presidente, secretária, então a gente conseguiu mobilizar bastante isso. Acabamos que a gente criou um grupo chamado Ação Popular, que hoje ele é um grupo de juventude política, mas não partidária, então a gente tem gente de vários outros partidos, gente de partido nenhum, mas a ideia é movimentar essa ânsia que é a juventude. E por conta disso, de participar muito de Conselho Nacional de Juventude, enfim, de estudar muito, de estar muito próximo e de ser jovem ainda na época, talvez não tanto hoje, eu acabei trabalhando muito mais focada para as juventudes periféricas, que é o meu grande foco hoje. Eu sou gestora cultural, eu trabalho com leis de incentivos de cultura, e eu uso isso como fortalecimento de juventudes periféricas. Então, todo o trabalho é usar a cultura como um fator de transformação e empoderamento. Fazer com que o menino da periferia que cante funk, ele pode entender que ele pode ser um produtor musical e dar caminhos e fortalecer para que ele consiga isso através de leis de incentivo, de fomentos, e basicamente é isso. Qual o seu partido agora, Ali? Eu estou no MDB. Aline, muito legal. Eu vou checar aqui, mas eu acho que é a Cris que vai falar agora. Não, é a Amália. Amália, você tá aí? Tô aqui. Tava com o microfone no mudo, mas eu tô aqui. Pessoal, boa noite. Eu sou a Amália. Eu nasci no interior do Paraná, em Telemaco Borba. Eu moro em Curitiba já desde 2002, bastante tempo já. Eu vim para cá para fazer faculdade de engenharia mecânica e acabei ficando, né? Nunca mais voltei para o interior. Eu trabalho como comissária de voo há bastante tempo já, faço voos internacionais. E um dos motivos que me fez querer entrar na política é que eu tinha muita vontade de ir embora do Brasil, por a gente estar vivendo crises econômicas, políticas, toda aquela confusão que a gente viveu no Brasil alguns anos atrás, né? Estamos vivendo ainda. Só que eu entendi que não adiantava eu ir embora do Brasil e deixar minha família toda aqui. Então, em vez de ir embora do Brasil, eu resolvi ficar e lutar para construir o país que eu acredito, né? Com a qualidade de vida que eu ia buscar fora do Brasil. Além disso, também eu já fui empreendedora e o meu negócio acabou indo à falência, um dos motivos devido à burocracia estatal. Então, são dois fatores aí que me motivaram bastante a querer entrar no meio político e tentar mudar essa realidade que a gente vive no Brasil. Eu faço parte de movimentos liberais desde 2017, foi logo depois que eu resolvi entrar na política, já comecei a me envolver em movimentos liberais. Entrei primeiramente no Livres, no Partido Novo, e agora faço parte do Lola, né?
E eu fiquei bem feliz quando eu conheci o Lola ano passado, porque ele une duas coisas que eu acho que são muito importantes e que precisam de mais adeptos no Brasil, que são as ideias liberais e as mulheres na política. Então, juntando essas duas coisas, não tinha como eu ficar de fora do Lola. Tenho bastante orgulho de ser parte dessa família aí das meninas liberais. E é isso, eu fui candidata a deputada federal em 2018 e esse ano vamos na luta aí para vereadora aqui por Curitiba. E é isso, pessoal. Vou tentar manter os 2 minutos para não atrapalhar o pessoal aí. Legal, Amália, obrigada. Agora sim é a Cris. Pode falar, Cris. Obrigada, Cecília. Meu nome é Cris Monteiro, Cristina, mas sou conhecida como Cris Monteiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu já vivo em São Paulo há 30 anos. Eu absolutamente sou a mais paulista de todas as cariocas que vocês vão conhecer na galáxia. Como eu disse, eu nasci no Rio de Janeiro, num subúrbio do Rio de Janeiro. Eu vim de uma família com pouquíssimos recursos. Quando meu pai conheceu a minha mãe, ela era uma empregada doméstica. Meu pai era um sargento da aeronáutica. O dinheiro era curto. Ele começou a dirigir um táxi, dirigiu o táxi a vida toda. Minha mãe depois virou costureira, boleira, enfim. E nós éramos, como eu disse, uma família quase vulnerável, né? E adicionando a isso, eu tive uma doença autoimune quando criança e eu perdi todos os meus cabelos. Ao longo da minha vida inteira, eu tinha cabelo, não tinha cabelo, tinha cabelo, não tinha cabelo. E aquilo teve um impacto muito grande na minha infância. E uma coisa que de um limão virou uma enorme limonada foi que por conta disso eu fiquei muito dentro de casa. E a minha alternativa era não brincar, porque os meus irmãos estavam brincando, as crianças da rua estavam brincando. Naquela época existia uma coisa que eu não sabia, que era bullying, então eu era uma criança estranha. E eu estudei. Eu me dediquei aos estudos, o máximo que eu pude, então eu costumo dizer que a educação salvou a minha vida. Na minha família, eu sou a única pessoa que foi graduada, que tenho pós-graduação, que viajei, enfim, e cheguei, trabalhei em empresas privadas, corporações, principalmente em bancos, e até 2018 eu já era uma diretora de uma área bem importante de um banco chamado JP Morgan, que é um banco de investimentos americano, para toda a América Latina e Canadá. Assim como a Alessandra, em 2013, aquela confusão política, eu comecei a ficar muito tocada, porque eu cuidei da minha vida. A vida inteira eu cuidei da minha vida, eu queria sair de onde eu estava e ter um pequeno lugar à sombra do mundo, né? E, de certa forma, eu considero que eu conquistei isso. Mas 2013, 2014, foi toda aquela história do impeachment, toda essa confusão que a gente vem vivendo e que ainda continua vivendo, eu fiquei muito indignada. Eu conheci o Partido Novo pelas redes sociais, adorei aquela história do Partido Novo, de você ser o protagonista da sua vida, que é a minha história, do partido não usar o fundo partidário, enfim, das ideias liberais, do Estado que cuide do que é realmente necessário. Aquilo me atraiu muito, eu me filiei ao partido, mas sem nenhuma intenção política. Até que em 2018 eu fiquei muito mexida. Naquelas eleições estavam bastante complexas. E eu resolvi pedir demissão de um lugar onde eu tinha muito prestígio, muito poder, altíssima remuneração, para me candidatar a deputada estadual. Eu tive muito pouco tempo de campanha. Eu só fiz campanha por 45 dias, porque eu estava trabalhando, negociando a minha saída com o banco, não teve muito tempo, mas eu fui muito bem nas eleições. Eu tive foi 24.400 votos, quase 25 mil votos. Então, depois disso, eu fiquei muito frustrada, fiquei aí um ano pensando na vida, o que eu ia fazer, e finalmente eu me decidi, de certa forma recente, que eu vou tentar novamente, dessa vez com o tempo, né, que eu estou tendo, porque eu não estou trabalhando, e para ver se eu consigo, acho que eu vou entrar para vereadora, eu vou entrar para vereadora, porque a palavra tem poder, aqui para São Paulo, capital. Vou também manter os meus 2 minutos. Obrigada, pessoal. Depois a gente faz as perguntas. Beijos. E a pré-campanha esse ano está muito grande também, né? Agora é a Indiara. Olá, boa noite. Muito legal conhecer a história de vocês. Bom, eu também sou de Curitiba, assim como a Amália, e do Paraná, assim como a Alessandra também. Eu passei a minha infância em Rondônia, mas eu estou em Curitiba já há 20 anos, a minha família é aqui do Paraná, e tenho um filho pequeno, quer dizer, 7 anos, fez 7 anos essa semana, então tá crescendo. E, bom,
meu primeiro curso superior foi Ciências Sociais. Então, eu sempre gostei de política, de economia, sociologia. Mas quando eu ainda estava na faculdade, eu acabei já, acho que desistindo e discordando das ideias mais à esquerda, né, socialistas, comunistas, e comecei a me interessar por economia, pelas ideias liberais. Eu acabei não terminando ciências sociais, eu brinco, eu troquei o socialismo pelo capitalismo, e daí fui fazer administração, e fui trabalhar, e, enfim, fazer uma carreira. Então eu fiz administração e contabilidade, e trabalho numa empresa multinacional de auditoria contábil já há 13 anos, e assim como algumas amigas aqui, também conheci o Novo. Então é o partido que eu entendo que tem mais relação com as ideias liberais, né? Para mim é o único partido realmente liberal. E na eleição passada também, assim como a Cris, tomei a decisão de me candidatar. Então eu ainda bem que eu consegui uma pausa na minha carreira, né? Eu peguei uma licença não remunerada da empresa e fui candidata a deputada federal. A gente também conseguiu fazer um bom resultado aqui. Eu falo que, sem ser conhecida, com muito pouco tempo, pouco dinheiro, eu tive 31 mil votos, então fui a mais votada de novo no Paraná, mas infelizmente não conseguiu atingir o coeficiente para fazer uma cadeira, né? E aí voltei para o meu trabalho, mas vou ser candidata a vereadora aqui em Curitiba novamente, então espero que seja o último mês aqui de trabalho antes de pegar férias e depois licença para me dedicar mais à campanha, porque eu acredito muito que a gente precisa de políticos liberais, de políticos melhores, com melhor formação, no caso, né, precisa eleger políticos do Novo aqui no Paraná. Então é isso. Obrigada, Indiara. Agora é a Marcela. Opa! E aí, mulherada, tudo bem? Bom, deixa eu ligar meu cronômetro aqui, que eu também gosto de seguir regras. Eu sou Marcela Trópia, sou aqui de Belo Horizonte, mineira de Belo Horizonte, criada aqui minha vida inteira, e sou especialista em políticas públicas. Minha história com a política começa lá atrás, já estou há 10 anos aí na política, e desde que eu passei a votar, eu me envolvo em campanhas eleitorais. Sou uma verdadeira apaixonada por política, e tudo isso começou muito jovem, numa experimentação ainda na escola, em grêmio estudantil, simulações da ONU, e eu fui percebendo que eu adorava pessoas, eu adorava resolver problemas, e eu adorava aquele ambiente ali, que já era um microambiente da política. Fui para a política partidária logo na sequência, ia de uniforme, de ônibus, escondido da minha mãe para reuniões do partido, isso lá em 2011, né, 2012, e aí decidi ser candidata a vereadora em 2016 pela primeira vez, mas já tinha participado de outras campanhas como voluntária, como pedindo voto de porta em porta, já usei muita mochilinha nas costas com material. E aí, em 2016, disputei uma campanha aos 22 anos, foi minha primeira eleição. Aqui em Belo Horizonte, tive voto para ser eleita, mas a gente não fez a cadeira no partido. E aí eu decidi que eu precisava me preparar nesses últimos 3 anos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de forma muito competitiva. E aí fui trabalhar em 2017 numa prefeitura aqui do lado de Belo Horizonte, prefeitura de Contagem, então tive experiência no Executivo Municipal. No ano seguinte, coordenei a campanha do deputado federal Thiago Mitrô, que já era meu amigo de Fundação Estudar há alguns anos, e desde o início de 2019 até esse ano, eu estou no gabinete do Guilherme da Cunha, que é deputado estadual pelo Novo, aqui em Minas Gerais. Então, estou filiada ao Novo também, aprovada no processo seletivo, e me sinto muito preparada para poder disputar essa eleição agora de maneira muito competitiva, para a gente ocupar uma cadeira na Câmara Municipal e, claro, levantando pautas não só das mulheres, mas pautas liberais também, que são importantes na discussão municipal, né, de educação de fato livre, de uma mobilidade de fato com concorrência e com acesso para os cidadãos, e uma pauta também de desburocratização muito forte, com o apoio do Thiago e do da Cunha, que fazem essa panelinha aqui comigo. E é isso. Obrigada, Marcela. Agora, deixa eu checar, é a vez da Naira. Está aí, Naira? Estou aqui, Cecília. Oi, Opa. gente, tudo bem, meninas? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Bom, vou me apresentar aqui também, vou colocar meu cronômetro. Então, gente, meu nome é Naira, eu tenho 23 anos, eu sou advogada, também fui aprovada no processo seletivo do Novo para me candidatar a vereadora aqui em São Paulo.
Atualmente eu estou trabalhando como assessora do deputado Daniel José, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o meu trabalho basicamente é fazer pesquisas em educação e ajudar na elaboração de projetos de lei para a educação paulista. E esse trabalho tem feito todo o sentido do mundo para mim, muito por conta da minha trajetória. O meu pai era um ex-metalúrgico, minha mãe é uma ex-professora, e eu passei boa parte da minha vida acadêmica, do ensino básico, estudando em escolas públicas. Mas ainda que meus pais não tivessem tido acesso a uma educação de qualidade, eles sempre souberam da importância de uma educação de qualidade e do conhecimento na vida de qualquer pessoa. E por isso minha mãe levou durante a minha infância e pré-adolescência inteira, eu fui fazer provas para ganhar bolsa de estudos em vários colégios de excelência aqui em São Paulo. Foram várias tentativas, mas eu precisava ganhar 100% de bolsa para conseguir estudar. E uma vez deu certo, eu conheci o instituto que passei em todas as provas e ganhei uma bolsa integral para cursar o ensino médio nos colégios mais tradicionais de São Paulo. E foram os 3 anos mais desafiadores da minha vida, porque a escola pública que eu estava antes não me deu base suficiente para eu atingir a média que eu precisava como aluna bolsista, e a adaptação também foi muito complicada, mas ao mesmo tempo foram os 3 anos mais importantes, que me deram uma base suficiente para ir bem no Enem e ganhar uma bolsa do ProUni para fazer direito na PUC. E depois, durante a faculdade, principalmente durante a faculdade, eu tive noção de que a oportunidade que eu recebi era única, que eu sou uma exceção à regra, e que eu dei sorte de encontrar, de dar de frente com uma oportunidade tão cedo na vida, e eu sei que a gente não pode esperar que outros jovens dependam da sorte. E foi por isso que eu resolvi entrar para a política. Fazer políticas públicas realmente baseadas em evidências e bons exemplos para a gente, de fato, mudar a educação. E é isso. Acho que eu atingi aqui meu tempo. Obrigada, Naira. Gente, não estou nem controlando o tempo, vou começar. Agora é a Naomi. Olá, estão me ouvindo? Ok. Bom, meninas que estão aqui conversando e meninos que estejam nos assistindo, eu nunca me envolvi com política. Ninguém da minha família nunca se envolveu com política. Eu nasci na década de 60. Os meus pais, naquela época, eram assim, não se envolviam, não se falava em política, né? E eu sempre fui uma aluna super dedicada, estudei letras, do que eu me arrependo hoje, eu gostaria de ter estudado outras coisas. Morei fora do Brasil, dei aula de inglês na cultura inglesa, morei fora do Brasil, voltei, comecei a trabalhar no mercado financeiro como secretária bilíngue, fui escalando, né, degraus no mercado financeiro, dentro do banco onde eu trabalhava, que era um banco holandês, e quando, 7 anos depois, eu resolvi largar tudo para estudar teatro na Escola de Arte Dramática na USP. Eu fazia parte de uma mesa de operações, a gente vendia títulos de dívida brasileira. Estudei teatro, me afastei um pouco do mundo, e aí foi só com o advento do Facebook, acreditem ou não, que eu comecei a ver o que estava acontecendo, porque quando eu trabalhava no banco, eu conversava com Pedro Malan, Gustavo Franco, a gente fazia eventos, o Brasil estava saindo de hiperinflação, estava caminhando, né? Aí quando eu vi a zona que o PT estava fazendo no país, eu acabei me engajando pelo Facebook, em 2014 eu conheci o Novo, me candidatei em 2016, eu fui candidata em 2016, em 2018 eu fui só pré-candidata pelo Novo, mas acabei ajudando um amigo meu na campanha de estadual, e esse ano eu estou candidata de novo. As minhas pautas, na verdade, eu não sou uma pessoa que trabalha especificamente para pautas relativas a mulheres, né? Acabou meu tempo, foi muito pouco para falar. Pode terminar, relaxa. Bom, eu não tenho pautas específicas para mulheres. Eu acredito naquilo que a Ayn Rand fala, que a menor minoria é o indivíduo, né? E eu acho que nós temos que tratar todos os indivíduos com cuidado para que eles cresçam pessoas de caráter, pessoas honestas, que vão saber cuidar dos outros com cuidado, inclusive dos animais, que eu também sou defensora de bichinho e tal, e para a gente não ter isso, para a gente não ter que se preocupar em pensar em políticas específicas para mulheres, porque todos somos iguais. Uma agressão, seja uma mulher ou um homem, ela deve ser tratada da mesma forma, independente se o agressor foi um homem, um marido, sei lá, o namorado,
ou uma mulher, a esposa, a mãe, uma agressão de mãe para filhos. A gente tem visto umas coisas atrozes acontecendo também, né, que a gente fica sabendo. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente tem que cuidar do ser humano, do indivíduo. Existe, sim, toda a questão de dívida histórica, talvez, né, uma questão cultural, que a gente tem que trabalhar através de educação, que eu também acho fundamental. É isso, meninas e meninos. Obrigada. Obrigada, Naomi. Agora é a Roberta. Já está na minha vez! Tá na sua vez. Bom, meninas, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu sou fã de vocês todas. É muito bom ver mulheres na política, ver mulheres tão inteligentes, tão espertas. Eu considero vocês minhas companheiras. É uma pena que a gente tenha que competir nesse mundo tão maluco da política. Bom, eu sou a doutora Roberta Grabert, eu sou médica, ginecologista, obstetra, tenho uma formação como sexóloga, né? Tenho uma pós-graduação como gestora de saúde. E ano passado eu terminei a minha última pós em telemedicina. A política surge na minha vida desde sempre, eu sou uma estudiosa, então quando eu ouço vocês falando de estudar e de oportunidade, é uma coisa que eu tenho que agradecer muito aos meus pais. Eu venho de uma família abastada, mas na minha casa sempre a educação foi primordial. Nós somos em 4 mulheres, né? Mais a minha mãe, meu pai era um grande médico, e educação era tudo. E assim eu aprendi que eu sempre tive que estudar e conquistar o que eu precisava na vida. E a política entra aí, porque eu adoro filosofia, e o dia em que eu li, Aristóteles, depois veio Ayn Rand, depois veio Maquiavel, que eu adoro, e aí não tem jeito, né? Política. E eu brinco que eu nasci livre. Eu amo a liberdade, e a liberdade para mim é tudo. E eu gosto muito de ética e da ética da liberdade. A ética da liberdade é o quê? É quando você se importa com a liberdade do outro, até mais do que com a sua liberdade. Quando o ser humano atinge esse grau, é porque ele amadureceu. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem ainda um liberalismo maduro, né? Eu vejo muita gente falando de uma maneira um pouco rasteira, inclusive sobre ser liberal conservador, né? O conservadorismo é uma cadeia do liberalismo e não tem nada a ver com costumes, tá? Isso é mó besteira. Quem fala isso, ó... Bom, e aí, vamos lá. As minhas bandeiras... eu fui candidata em 2018, conquistei 7.142 votos, entrei para ajudar o Partido Novo, que é um partido que eu me apaixonei assim que eu soube dele. Eu me filiei em 2016 e me apaixonei por aquilo, entrei para ajudar o partido e no meio daquela... eu entrei no último processo seletivo e resolvi que queria ganhar a eleição. 2019 foi um ano em que eu me preparei demais, então eu fui sou líder rápido 2019, fiz Renova, sou do Livres, sou do Lola e amo essa vida. As minhas bandeiras, óbvio, têm a ver com saúde, né? E também de uma maneira muito abrangente. Eu acredito em políticas públicas feitas com evidências, né? Vamos parar de achismo. Vamos parar de tanta lei, porque uma política pública ela não precisa de mais lei. Você precisa de uma regulamentação que pode ficar abaixo da lei, para a gente não ter que ficar mexendo as leis como a gente está fazendo. A gente está vendo agora na pandemia como é complicado tudo no Brasil, porque tudo passa até pela nossa Constituição. Então, a gente tem que simplificar isso, deixar o processo mais ágil. Evidentemente, né, você pode ter uma política pública formulada por quem está no governo, mas ela pode ser muito bem executada, tanto pela iniciativa privada, como com as parcerias público-público, então, assim, as esferas, né, então, federal, estadual, municipal, fazerem parcerias entre elas, né, se conectarem, e as parcerias público-privadas. Então, é aí que entra o meu liberalismo. Eu acredito muito em transdisciplinaridade, essa palavra é difícil, né? Em sustentabilidade e em conectividade. Eu acho que eu já estourei meu tempo, eu não sei porque eu falo rápido, mas é um prazer estar aqui. E esse ano eu tenho certeza
que eu vou entrar, porque eu vou dar tudo de mim, porque vai ser uma eleição muito diferente. A gente vai ter que, inclusive, eu acho que pela primeira vez, talvez, a gente vai ter chance de mostrar o nosso conteúdo, porque a competição, a pandemia tira um pouco de cena os nossos amiguinhos populistas e aqueles que compram voto, porque eu acho que a gente não vai poder andar por aí distribuindo santinho. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. E é isso aí. Obrigada, Roberta. Agora é a vez da Tati. Ligou. Oi, gente. Tatiele, mais conhecida como Tatinha, né, aqui do Recife, de Pernambuco. Eu entrei na política muito naturalmente, né, desde participar de eleição de DCE até o impeachment da Dilma. Daí veio a oportunidade, né, que o Mendonça Filho, quando assumiu o Ministério da Educação, me convidou para fazer parte do Democratas aqui no Estado. Logo em seguida, a deputada estadual Priscila Causa me chamou para trabalhar no gabinete, na Assembleia Legislativa. Foi o tempo que eu ajudei na comunicação das redes sociais e, naturalmente, eu me envolvi na política prática, né? E, né, falar em liberalismo aqui no Nordeste é um caminho muito difícil, ainda mais em Pernambuco. Eu conversei com a Priscila Chamas esses dias e eu estava falando, né? Meu Deus do céu, 2015, essa menina falando de liberalismo no Nordeste, tá doida. E, né, e daí a gente tem poucos exemplos de mulheres na política, e exemplos de verdadeiras mulheres que dão exemplo na política, né? E daí que veio a Carla Falcão, por exemplo, que é uma gigante aqui, a Priscila Krause, a própria Raquel Lira, que é prefeita de Caruaru e está em todas as mídias dando um exemplo de gestão pública nesse período de pandemia. E até ano passado era filiada ao Democratas, presidente de juventude, né? Tinha uma relação muito próxima com o Mendonça e com a Priscila, mas quando eu fui dar esse passo, né, de realmente ser candidata, eu analisei muitas coisas que para mim faz parte dos meus princípios, daquilo que eu acredito, na bandeira que eu vou defender, e foi aí que eu optei pelo Partido Novo, certo? E, né, acredito que a gente está em um caminho aqui em Pernambuco ainda muito difícil de trazer essas pautas liberais, de colocar o indivíduo, né, mais como centro de discussões do que só, né, tá falando de corporativismo. A gente está vivendo uma realidade de pandemia muito difícil, onde o governo do PSD e PT estão aí. A gente está a capital que mais está gastando recurso, mas a gente não tem nem 10% dos leitos disponíveis, e está uma loucura, e as pessoas estão procurando, né, exemplos como está acontecendo em Minas Gerais, onde a gente não tem uma governança que seja de esquerda, que nunca, né, aconteceu aqui no estado de Pernambuco. E aí foi onde eu me coloquei como à disposição do partido, me filiei ao Partido Novo para disputar uma vaga na Câmara, né, para legislar, para fiscalizar, mas para tentar trazer aí o indivíduo como centro de discussão, esquecer um pouco esse corporativismo gigante que é louco aqui no estado de Pernambuco, né? E espero que dê tudo certo. Isso. Bom, a primeira rodada terminou. Ó, eu separei aqui as duas melhores perguntas que chegaram no Instagram para a gente poder. E as perguntas são: como é que vocês estão lidando com essa pré-campanha no meio da pandemia, que provavelmente vai ser a maior, né? A gente nem sabe direito quando vai ser a eleição, se vai ser outubro, dezembro, ano que vem. Então, como vocês estão lidando com isso? E qual foi a situação mais difícil que vocês já enfrentaram enquanto mulheres liberais na política? Rapidinho, que a gente falou tanto do Novo aqui, e infelizmente a Londrina não conseguiu concorrer a essas eleições, e eu, assim, semana que eu podia me desfiliar do partido, eu fui convidada pelo Podemos, então eu estou saindo a vereadora pelo Podemos, e o Podemos aqui em Londrina decidiu só lançar as candidaturas a partir de junho, julho. Então, eu sou pré-candidata e nós, assim, não estamos trabalhando ainda com mídia nas redes sociais, nem nada vinculado a isso. Na verdade, eu tenho trabalhado mais os meus grupos, né, de influências, não participam das reuniões como eu participo, e eu quero participar das reuniões, por exemplo, da parte
de orçamento do município, eu quero participar da parte da saúde, da educação, eu participo de todas as reuniões. E aí eu já senti isso, que às vezes eu vou dar minha opinião, né, é um ambiente machista, a gente sabe disso, né? Eu já tive que falar assim, desculpa, eu tô falando, agora é a minha vez, né? E as pessoas meio que ficaram meio assim comigo, porque eu sou do enfrentamento, então, assim, eu não baixo a cabeça também, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa se impor, sim, vamos continuar se impondo, né? E para a gente conquistar o nosso espaço. Até esses dias eu estava conversando com a Mari, e a Valentina, e a Mari falou para mim, falou, Lê, o negócio é entrar, a gente tem que entrar para a gente trabalhar as políticas liberais. E as pessoas vão começar a entender que é o melhor. Acho que é isso. Obrigada, Alessandra. Agora é a vez da Aline. Então, vamos lá. Como que eu estou conseguindo fazer a pré-campanha no meio da quarentena, né? Eu vou confessar para vocês que foi um choque, porque eu tinha várias ações organizadas para começar logo após o carnaval. A gente já tinha começado, eu tenho um grupo pequeno de pessoas que me auxiliam, tal, e a gente tinha desenvolvido algumas ações estratégicas que todas eram de estar na rua, todas eram de contato com pessoas, todas eram de aglomeração, tudo que não pode agora. E a gente estava agendado para começar logo após o carnaval. Quarta-feira de cinzas aqui em São Paulo foi a data do primeiro caso divulgado de Covid, e a expectativa era, não, daqui a 15, 20 dias as coisas se organizam e voltam ao normal. Então eu fiquei uns 15, 20 dias, quase 30 dias na inércia, quase uma depressão, tentando entender como as coisas iam acontecer. E aí a gente agora com todas essas, logo depois a gente retomou, eu estou tentando, a gente tinha algumas reuniões temáticas, eu trabalho diretamente com 3 eixos, cultura, educação e juventudes, então a gente tinha eventos programados para falar com pessoas e mobilizar a gente para assistir, então eu diminuí, eu mudei o foco, o formato das ações, então foi um processo de brainstorming com a equipe interno mesmo, de entender tudo isso, de entender como que as pessoas agora elas não querem saber de político, as pessoas agora elas não querem saber de campanha, as pessoas, na sua grande maioria, estão passando necessidades, as pessoas muita gente foi mandada embora, muita gente está, mesmo que tenha grana para conseguir ficar em casa, está adoecendo, porque é difícil ficar em casa sozinho, olhar para 4 paredes, enfim, são várias questões. Então, até para mobilizar essa galera para conseguir me ajudar, ou mobilizar as pessoas para quererem saber de falar de temas de educação, cultura, então está tudo muito complexo e delicado nesse momento. Mas a ideia é, ainda mais agora, com o Barroso sinalizando de que a eleição vai ser em 2020, que provavelmente, se ele for prorrogar, vai ser em dezembro, então a gente decidiu manter o cronograma normal, como se a campanha fosse em outubro. E seja o que Deus quiser, e eu não queria que acontecesse. A Roberta falou uma coisa que eu acho que é uma faca de 2 gumes, né, para gente que é candidata, que leva esse vínculo de renovação, essa coisa do liberal. É muito complicado, porque a sociedade agora está no momento da polarização de novo. Virou o Fla-Flu. E isso, para a gente, é muito ruim. E aí, ao mesmo tempo que os políticos tradicionais, a galera mais velha, de 7, 8 mandatos, tá lá e comprava voto, o voto agora ele ficou muito mais barato. Porque qualquer cesta básica, ele vai conseguir reverter isso em voto. Enquanto ele vai ter mais, tipo, a diferença, ela só ficou mais escrachada, eu acho. Porque antes a gente tinha menos dinheiro, que é no meu caso, eu tenho pouca grana para fazer campanha. Se a gente estivesse em condições normais, no formato da campanha de 2018, onde o político de 7 mandatos, que já tem uma estrutura, que já tem uma base, ele conseguia correr um quilômetro muito maior do que o meu, porque ele tem grana, porque ele tem estrutura, porque ele tem lideranças, e eu tinha que conseguir fazer o meu máximo dentro do meu território, hoje eu acho que não mudou muita coisa. É a mesma coisa da desigualdade que a gente percebeu com o coronavírus no nosso país. A desigualdade já estava lá. As pessoas que passavam fome, elas já passavam fome, só que agora elas passam muito mais fome. E agora isso está explícito por conta da quarentena, por conta da doença.
Então, eu acho que a gente vai acabar entrando nessa mesma pegada da eleição, o que é muito ruim. Pedir voto em outubro vai ser tão difícil, porque as pessoas vão estar com fome, não vão estar querendo ouvir proposta liberal ou proposta nenhuma de político. Eu acho que resumo essa. E a segunda, de qual foi a minha maior dificuldade em campanha ou na política por ser mulher e dentro do formato liberal? Nossa, são várias. No meu começo de juventude, a minha primeira executiva, eu era a única mulher. Éramos 30 e poucos e eu era a única mulher. E aí, ao longo do tempo, a gente foi incluindo mais mulheres, jovens dentro disso, mas é muito complexo, porque eles estão acostumados, as estruturas partidárias, elas são feitas de homens, né? Eles têm a mesma faixa etária, o mesmo perfil, a mesma classe social, então eles acabam delegando ali para eles, e isso reflete no Senado, isso reflete na nossa presidência, reflete na política. A ideia que a gente tem que promover de mais mulheres na política precisa ser em todos os espaços de poder, não só candidatas. Às vezes, a gente tem uma mulher do lado que os meninos, que a maioria dos homens, eles colocam mulheres dentro depois da reorganização da lei, de ter a cota de 30% de mulheres e tal, eles vão enchendo de mulher, e essas mulheres, elas não têm formação, elas não têm estrutura para ser candidata. Porque ser candidata é muito dolorido, você precisa se abdicar do tempo, e o tempo é aquilo que a gente tem de mais sagrado, de mais precioso. E, infelizmente, a nossa sociedade, ela é formada no matriarcal, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que cuida da casa, e a mulher ainda trabalha fora e estuda. Como é que você consegue abrir mão de tudo isso? Porque você precisa abrir mão de alguma coisa, não dá para equalizar tudo, para você participar das reuniões do Podemos, igual a nossa candidata falou aqui, para você participar das reuniões do partido, para você fazer o enfrentamento. Então, eu passei por várias dificuldades e vários problemas por ser mulher dentro desse contexto, e um deles foi começar a incluir mulheres e ver que a visão dos homens dentro do partido e na política era de que mulher não sabe fazer política, sendo que, na verdade, as mulheres, elas são elas que são as presidentes de ONG, são elas que são as presidentes de partido. Mulher sabe fazer política há muito mais tempo do que os homens. A gente só não conseguiu alcançar todos os espaços lá. Então, acho que a nossa função é essa, de começar a incluir em todas as estruturas partidárias. Trabalhei super meu tempo, né? Desculpa te interromper, desculpa cortar o raciocínio, que a gente tem que passar. Agora é para a Amália. Amália, você tá aí? Oi, tô. Eu não estava conseguindo abrir meu áudio. Deixa eu parar meu tempo e voltar aqui. Pronto. Então, a primeira pergunta sobre a pandemia, eu acho que a palavra do momento é adaptação, né? A gente teve que aprender a se adaptar. Para mim, até que não foi tão ruim assim, porque eu tô com uma bebê pequena, minha filha tá com 5 meses, então, para eu sair, fazer eventos muito grandes fora de casa, certamente ia ficar um pouco mais difícil, né? Mas não que eu tenha deixado de participar. Quando minha filha estava com 2 meses, eu fui numa reunião do IFL, foi uma das últimas ali, depois começou a pandemia. Então, assim, eu faria o possível, se pudesse fazer reuniões, se pudesse ir para a rua, eu faria o possível para ir com ela ou com alguém junto para me ajudar a cuidar, enfim. Mas como agora não é possível, a gente tem que se adaptar. E é o que a gente está fazendo, está se adaptando. É reunião online, é fazer isso que a gente está fazendo aqui. E pensem, se a gente estivesse no meio de uma pandemia, provavelmente, será que a gente ia estar se encontrando aqui, todas nós, do Brasil inteiro, ou será que a gente ia fazer um evento menor, cada uma na sua cidade? Então, a gente tem que ver o lado bom. A primeira pergunta é isso. E em relação à segunda pergunta, eu já venho de uma formação, eu sou formada em engenharia mecânica, que é uma profissão majoritariamente masculina, e assim, eu acho que desde quando eu comecei a fazer faculdade, e agora entrando na política, que também é majoritariamente masculina, para mim sempre foi uma coisa assim, meio que de postura, sabe? Se você sabe o que você está fazendo, se você sabe o que você está falando, não tem como alguém te derrubar, não tem como alguém te tirar do teu lugar. Esse lugar é nosso, a gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente está ocupando o lugar dos homens. Não, a gente está ocupando um lugar que é nosso também. É dos homens e é das mulheres.
Não tem assim, esse negócio de, eu estou entrando numa profissão que é dos homens. Não, a gente está entrando num ambiente que é de todo mundo. E eu acredito que se a gente souber se posicionar, se a gente souber o que a gente está fazendo, se a gente souber o que a gente está falando, a gente vai rebater qualquer tipo de bullying masculino, vamos dizer assim, com argumentos e com fatos e com ideias bem embasadas, e eles não vão ter como nos tirar desse lugar e nos diminuir de um posto que a gente não tem por que sair. Então, essa que é a minha experiência dentro... Eu, na verdade, não posso reclamar. Eu acho que a maior dificuldade não é como mulher, mas é como liberal, né? É você conseguir colocar na cabeça das pessoas que elas não precisam depender do Estado, que elas podem ser protagonistas da sua vida e conseguir conquistar o que elas quiserem. Essa acho que é a parte mais difícil, mais ainda do que ser mulher na política. É isso. Agora é a vez da Cris. Ok. Concordo com a minha colega, acho que a palavra do momento com a pandemia é adaptação, mas eu vejo muitas vantagens. Eu sempre vejo o copo metade cheio. Então, a gente tem que investir no digital. Ela falou uma coisa sensacional, se a gente tivesse sem pandemia, né, estaremos aí, não estaremos juntas todas aqui. Eu gosto muito de estar pessoalmente com as pessoas, eu acho que eu falo, eu gosto de olhar nos olhos, mas enfim, eu vou ter que fazer isso através de vídeo. Então, essa é a resposta número 1. A resposta número 2, eu tive muitos desafios na vida corporativa por ser mulher, e isso me deixou com a pele mais grossa, né? Mas, como mulher liberal, o meu maior desafio foi durante a campanha de 2018. Nos meus posts, eu comecei muito ingênua, e um dia eu fiz um vídeo sobre a descriminalização das drogas. E eu não falava diretamente a minha opinião, mas eu botei o assunto, botei o bode na sala. E imediatamente eu fui chamada de puta, de vaca, me mandaram, desculpa aqui, né? Me mandaram tomar no cu, me mandaram enfiar droga no rabo. Foi horrível. Eu fiquei chocada. E aí eu tinha uma pessoa que me ajudava, que era meu sobrinho, não, vamos deletar esse comentário, não sei o quê. E aquilo para mim me deixou assim, né? Mas depois eu falei, não, eu não sou nada disso, né? Teve um impacto, eu sofri um impacto quando aqueles nomes das pessoas me xingaram horrores. E outra coisa que ali me chamou muita atenção, esse foi um post que eu imediatamente, nos primeiros 40, 50 minutos, eu tive uma quantidade enorme de likes. Sei lá, 200 likes, que a gente estava no meio da campanha, e 70 comentários ruins. Então, tinha muitos likes, ou seja, muita gente tinha gostado, mas as pessoas que gostam não comentam, não entram para defender. Aquela coisa, né? Não é tanto pelo que os ruins fazem, mas pelo que os bons não fazem. Conselho para todas, vamos nos defender, vamos, claro, né? Se aquela pauta for uma pauta em que você curte, né? Não tem que defender nada que não seja uma coisa que fale com você. Mas essa foi a minha experiência. Mas eu já superei, já fui xingada de desqualificada, de inútil agora nos meus posts recentes e não estou nem aí. Nossa, ofensa online realmente é um horror. Horrível. Indiara, agora é a sua vez. Bom, eu também me identifiquei aí, né? Acho que a Amália também falou bem essa questão da campanha digital. Eu acho também que é um caminho meio sem volta, né? Não tem muito que mudar, acho que vai ser muito digital, né? E também a gente tem que ver o aspecto positivo disso, né? É adaptação. Eu estou também trabalhando há 2 meses, 60 dias em casa, 100% em casa. Estou com meu filho aqui, ó. Ele estava dormindo, quer dizer, ele tinha ido deitar, mas ele disse que não estava conseguindo dormir, então veio desenhar aqui do meu lado. E todo dia no trabalho é assim também, né? A gente está fazendo reunião online, enfim, com criança, então é adaptação. Mas a campanha passada já tinha sido muito dessa forma, né? Muito digital. Então, agora é a gente aproveitar o aprendizado, reforçar isso, porque acho que vai ser muito nesse aspecto, né? Com relação ao desafio, também eu acho que tem 2 aspectos, né? Alguns desafios, como a Aline falou, de poder abrir mão do seu tempo, se dedicar à campanha, são desafios que também os homens também enfrentam, né? Muitas vezes, se querem ser candidatos, se têm outras profissões, enfim.
Mas eu acho que é um desafio grande, no meu caso, ter que abrir mão do trabalho, parar de trabalhar para poder realmente ter uma campanha competitiva, né? Por outro lado, eu também, eu falo que existe um desafio grande das mulheres na liderança, né? Eu gosto de usar muito esse termo, mulheres na liderança, porque eu tenho um cargo também de liderança na iniciativa privada hoje, e na maioria das situações eu sou a única mulher. Então, se a gente tem eu participei recentemente de várias reuniões de conselho de empresas, eu geralmente sou a única mulher, reuniões de diretoria, reuniões de gerentes e sócios, né, da empresa que eu trabalho, eu sempre sou a única mulher. Então, por um lado, você tem que... Por um lado, eu nunca sofri, assim, nenhum um assédio ou alguma... como pode dizer, um preconceito explícito, né? Ainda bem, ou nenhum ataque, até como a Cris também comentou. Durante a minha campanha, às vezes eu tinha medo, porque eu via que eu estava crescendo e eu me preparei, assim, para alguma situação. Teve uma situação bem pontual, assim, mas não era por ser mulher ou com xingamento, coisas assim. Agora, por outro lado, sim, às vezes a gente enfrenta piadinhas machistas, né? Chega numa reunião e começam piadinhas machistas. Tem um livro, rapidamente, que eu gosto muito, assim, que fala muito sobre essa questão por que a gente tem menos mulheres na liderança, né? Que é o livro da Sheryl Sandberg, que é Faça Acontecer. Ela é diretora do Facebook, e ela fala muito dessa questão, né? De aspectos, de aspectos culturais, né? Por exemplo, que a gente também falou sobre isso, a mulher assume mais função em casa, com os filhos, e daí fica difícil dedicar a outras coisas, e é um aspecto que a gente tem que falar em casa, e, enfim, e também em palestras e tal, e tentar mudar, né? Educar, né, as crianças para que isso mude um dia, e também a questão de características, né? Como que às vezes as mulheres são mais inseguras, assumem menos riscos, e tal, e coisas que a gente tem que mudar na gente, mas também contribuir para mudar, incentivar novas pessoas, como também foi falado aí, acho que no chat, contratar mulheres para a campanha, incentivar mais mulheres na liderança, né, para que a gente consiga mudar isso no futuro. Então, acho que é isso, assim, a gente não tem que eu acho que a gente não tem que ficar se vitimizando muito, né, por exemplo, eu, no novo mesmo, eu não sinto preconceito, né, mesmo sendo mulher, eu fui a mais votada, muitas outras mulheres tiveram uma boa votação, enfim, então a gente não tem tem que enfrentar e ir para frente. Obrigada, Yara. Agora é a vez da Marcela. Bom, vamos lá, gente. Então, de forma geral, eu tinha muitos planos, claro, todo mundo tinha, para fazer uma campanha presencial, mas estou com um time desde 16 de março, trabalhando mais full-time mesmo. Eu estou na função pré-candidata e ainda no gabinete, mas é bom que em casa a gente tenha esse maior controle do tempo. E assim, eu percebi que a gente tinha um horizonte de pelo menos 3 meses em casa. E aí o que a gente passou a fazer vamos aproveitar a pauta do Covid aplicada às nossas pautas. Então, se eu tenho 4 pautas, né, a do planejamento urbano, da mobilidade, da desburocra e a da educação, como é que o coronavírus está impactando isso? E aí a gente fez todo um esforço de entender essas adaptações. Então, o conteúdo online está muito focado nisso. Procurei fazer lives com gente maior do que eu, com gente que pode trazer informação que acalme também as pessoas que estão muito preocupadas, né, com o corona em casa. Então, vamos trazer o secretário do governo para falar, vamos conversar com os deputados que estão lá na linha de frente. E tem muito jeito de adaptar a pauta, gente. Então, assim, Covid está aí, vamos superar e vamos para a ação, sabe? Vamos errar rápido para aprender rápido e já conseguir pegar qualquer jeito novo de fazer campanha mesmo. E aí eu tive algumas iniciativas que eu acho legal dividir, do tipo, criei um grupo aqui da cidade para discutir os dados do corona, e todo dia, 18 horas, eu mando um boletim com as atualizações. O grupo tem 200 pessoas. Se é o que as pessoas querem falar, vamos falar sobre isso. Mas isso não significa que, a Naira tá falando sobre o Enem, a educação, a pauta dela, o corona tá afetando isso. E eu tô falando sobre isso aqui também. Transporte, medida do Bruno Covas de tirar o rodízio, né, e de ampliar o rodízio, impactou diretamente na lógica do transporte. E aos poucos você vai demarcando esses territórios e vai conseguindo aplicar a pauta para o que você precisa. E digo mais, eu não
teria a falsa esperança de que a gente vai poder falar de pauta, como a Aline falou. Eu acho que o pós-pandemia e a campanha vão ser sobre o coronavírus. Então, acho que todo mundo aqui já tem que fazer um exercício de aplicar suas pautas para a realidade do corona. É o que eu tenho feito, tenho tentado pensar a BH no pós-coronavírus, e já surgiu a ideia de uma cidade resiliente, e nós estamos batendo muito nessa tecla. E aí eu acho que, assim, eu sou muito pragmático, sabe? Vão fazer. Essa semana eu tive uma experiência super positiva de lançar minha pré-campanha, tive 130 pessoas presentes. Então, vamos trabalhar, sabe? Acho que tem muita coisa para a gente fazer. E aí, pensando em ser mulher, né, liberal, acho que todo mundo falou aqui, primeiro problema é a solidão, né? Não sei vocês, na cidade de vocês, mas em Belo Horizonte, eu acabo monopolizando, assim, o debate, sabe? Eu já debati com centenas de mulheres da esquerda, e do lado de cá não tem outras, sabe? Se tem, estão muito no viés acadêmico ou estão muito em outra pegada e não participam do debate político da coisa. Então, eu inclusive, fico incomodada porque sempre sou eu, assim, a ser convidada, e eu queria ver mais mulheres liberais. Por isso que eu gosto tanto do Lola, por isso que eu gosto do Livres, que eu vejo outras mulheres na política, né, se envolvendo. E para tentar ajudar isso, eu tento trazer mais mulheres. Então, meu time tem muita mulher na linha de frente, minha coordenadora é mulher, minha coordenadora de mobilização é mulher, eu tento trazer as voluntárias também, mulheres. Então, acho que é isso, assim, vamos trazer mulheres para os espaços que a gente puder, porque mulheres em espaços de liderança conseguem reconhecer habilidades que as mulheres têm em relação aos homens. Então, é uma roda que costuma girar muito bem, e acho que a gente vai acabar passando esses perrengues porque somos linha de frente de uma transformação. Então, vai ter preconceito, vai ter piadinha, vai ter ataque em relação ao fato de a gente ser mulher, mas se a gente for forte o suficiente para poder aguentar isso e fazer um debate propositivo, qualificado, e mostrar que mulher tem muita competência também para estar na política, a gente vai ocupar esse espaço e vai ser mais fácil para as próximas, e só assim para a gente romper de fato essas barreiras. E aí eu tinha feito uma divulgação, um jabá aqui no chat. Eu vou fazer um curso essa semana, mandei o link no chat, posso mandar de novo para quem quiser entender como fazer campanha, especialmente nesse momento de coronavírus. Então, quem quiser, eu vou ter o maior prazer em ajudar as campanhas de vocês, com um pouco que eu aprendi na campanha do Mitrô, na minha outra eleição, e quero ver muita mulher eleita esse ano. Obrigada, Marcela. Agora é a vez da Naira. Então, meninas, pergunta 1. Como a Marcela falou, eu e minha equipe, a gente adotou essa pegada de passar tudo que a gente estava planejando para estar na rua e conversando com as pessoas para as redes sociais. E como a Marcela disse, eu estou tentando usar realmente esse contexto que a gente está vivendo, que é um contexto que está inerente a exatamente todas as pessoas, de uma forma ou de outra, está todo mundo vivendo isso, e eu tento abarcar exatamente nas minhas bandeiras. Então, infelizmente, eu estou tendo muito conteúdo para fazer isso, até que fizeram um comentário aqui sobre o adiamento do Enem, enfim, a situação dos alunos, principalmente alunos da rede pública. Foi a Roberta, né, que falou. E, enfim, acho que a gente tem que adotar essa pegada, usufruir das redes sociais para divulgar nossas ideias, as nossas pautas. Infelizmente, o governo federal tem agido de maneira que a gente acaba tendo que deixar de lado alguns conteúdos planejados para acabar criticando, mas infelizmente está desse jeito, e acho importante a gente, inclusive, se posicionar em relação a isso e trazer essa pauta liberal que realmente está em falta. Em relação qual a segunda pergunta? Sobre as mulheres, né? E sobre as mulheres na política. Então, assim, eu cresci numa casa liberal, mesmo sem saber que era uma casa liberal. Então, eu cresci sempre muito livre para ser como eu sou e falar o que eu penso. Então, eu já nasci assim e fui criada dessa maneira. Eu comecei a perceber o quão é forte o machismo na política quando eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa como assessora. A representatividade das mulheres no parlamento em si, né, deputadas, é muito pequeno, mas na assessoria também é muito pequeno. Então, eu passo o meu dia de trabalho ouvindo comentários machistas, comentários ridículos, e, enfim, no momento de falar é muito complicado também, eu estou tendo sempre que me posicionar, é desgastante, mas é muito importante falar, não é minha vez, estou falando agora. Então, acho que é muito importante que a gente ter essa coragem de realmente ir lá, botar o nome na urna, e assim,
se posicionar, dar o exemplo, porque a partir do momento que a gente se posiciona, a gente acaba encorajando mais mulheres. E, enfim, acho que as cadeiras já existem, as posições já existem, mas elas estão sendo ocupadas por pessoas que não somos nós. E é isso que a gente precisa mudar. Acho que deu meu tempo aqui. Agora é a vez da Naomi. Achei. Bom, pessoal, seguinte, quanto à pré-campanha na pandemia, como minhas colegas já falaram, a gente realmente está tendo que adaptar os planos, né? A primeira dificuldade que eu já antevejo é a questão de captação de recursos, porque eu tinha um grupo de amigos, de empresários, pequenos empresários, que já tinham dito que iam ajudar. Só que agora essas pessoas estão tendo que demitir, tendo que fechar a porta, tendo que... Eles estão falindo, né? Então, as pessoas que iam colocar dinheiro na minha campanha estão falindo agora por causa do coronavírus. Ainda não sei como que eu vou contornar isso. Ou talvez, agora para o meu segundo ponto que eu queria falar, que é o seguinte, eu tenho algumas poucas pessoas valorosas me ajudando nessa fase de organização da campanha, mas são pessoas que têm os seus trabalhos, né? Então, o tempo que elas têm para ajudar também é limitado. Então, eu aproveito para fazer aqui um convite para quem está nos ouvindo, se tiver um tempo para dedicar, para ajudar alguém em campanha, por favor, entrem em contato, tá? Naomi Schurling, me procurem aí em todas as redes e toda ajuda é mais que bem-vinda. E como eu só decidi que iria me inscrever no processo seletivo do Novo para ser candidata a vereadora em setembro, eu não consegui, não tinha me inscrito em RAPS, em não sei o que, o ano passado. Então, eu me inscrevi nessa turma extra do Renova BR. E eu estou fazendo agora. Então, todas essas aulas, tem um monte de aulas, tem um monte de tarefas. Então, eu ainda estou fazendo isso, além de tentar organizar ou me empenhar em organizar minha campanha. Então, está sendo bem louco. Agora, a situação como mulher, difícil como mulher na política, como a Indiara, dentro do Novo, eu nunca me senti assim menosprezada ou prejudicada por ser mulher. Nunca. Eu sempre achei que pude falar quando eu quis, nunca senti isso. Aí eu estou pensando, na vida, eu sempre fui uma pessoa que não teve medo de colocar... eu sou uma pessoa assertiva, eu nunca tive medo de colocar minha opinião, seja na escola, seja nos lugares onde eu trabalhei, onde eu estudei, por toda parte. Aí eu fiquei analisando aqui enquanto as pessoas falavam, né? O meu pai e minha mãe só tiveram 2 filhas mulheres. Então, talvez por isso, o meu pai fazia conosco o que ele faria talvez com os filhos, não sei. Então, a gente fazia ginástica olímpica, ele ensinou a gente a nadar, a gente dava a volta no morro, com pé de pato, sem medo. Então, talvez, eu acho que é uma questão muito individual isso, né? Além desse contexto cultural, tem a questão muito individual dessa conexão, como os pais educaram essas crianças. E eu acho que a gente foi educada para ter protagonismo, não para ficar em segundo plano. Isso que eu acho fundamental. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, que parece que a mulher não tem poder. Nós temos muito poder. A gente só precisa ser protagonistas. E, Cris Monteiro, eu acho que esse ódio, a gente está numa situação, como já mencionaram também, eu não me lembro quem foi, essa polarização, né? Então, se você critica o presidente, você é comunista. Se você critica governador e prefeito, você é fascista. E como meu amigo Alexis Fontaine me falou ontem, e se você tem opinião própria, você é isentão. Então, qualquer coisa que a gente poste, vai ter pessoas que vão xingar até, porque são pessoas descontroladas, elas não têm argumento, né? Infelizmente, as pessoas estão, não sei se foi falha na educação, mas elas não têm o controle, elas não são capazes de argumentar, elas apelam. Isso é muito triste. Pessoas, reflitam sobre isso, quem costuma fazer isso. É isso, obrigada. Agora, deixa eu checar, é a vez da Roberta. Voltei. Bom, na verdade, eu quase não concorri a essa eleição, né? Eu estou no final do processo seletivo do Novo e eu sou médica, então minha pauta sempre foi saúde, telemedicina, então a pandemia acabou sendo uma vantagem para mim. E eu, inclusive, muitas pessoas estão me ajudando, uma grande maioria de mulheres, sabem como eu gosto da política, mas eu trabalho, né? E agora, como médica, estou trabalhando mais ainda.
com mais responsabilidade, eu diria, porque é muito difícil você ser médica, política, e a minha sorte, na verdade, é que eu sou sozinha, tenho só meus gatos e posso me dedicar a tudo isso, né? E ainda por cima estudar, que eu adoro estudar, eu nunca paro de estudar. A minha maior dificuldade é diferente da de vocês. A minha luta é para tirar o véu preconceituoso das próprias mulheres, né? Então, quando eu falo que eu sou liberal e que eu sou uma liberal de humanas, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? Que tolerância gera tolerância, que liberalismo vem lá do Locke, que fez as cartas da tolerância, e que realmente no mundo ideal não existem diferenças. No mundo ideal é a coisa do indivíduo, mas no mundo em que a gente vive existe machismo, existe racismo, existe feminicídio, e a única maneira de mitigar isso, de acabar com isso, é você tirar o véu da sua frente. Eu amei quando a Aline falou, porque exatamente, gente, o nosso rei está nu. Eu cansei de ouvir lacração, né? Então, assim, estudar, né? Essa história. No Brasil não tem desigualdade, o problema é a pobreza. É óbvio que o problema no Brasil é a pobreza. E é óbvio que a gente tem desigualdade. A gente vai ter que enriquecer muito e, além de enriquecer muito, vai ter que dar um jeito de enriquecer quem está lá embaixo, porque a desigualdade no Brasil é a maior do universo. E isso que eu estou falando não é comunismo, não é socialismo, não é nenhumismo, né? Isso é liberal, Milton Friedman, né? Política pública. E, assim, acabando... Outro dia eu ouvi uma frase que eu fiquei muito triste, eu acho que eu falei até com a Marcela, com a Cecília, ou com a Marcela, não sei com quem eu falei. Mulher não vota em mulher. Eu estava numa reunião da minha campanha para falar das coisas e eu ouvi isso de uma pessoa que eu amo, e ela falou com verdade, e assim, eu sei que ela está falando a verdade. Então, isso tem que mudar. Mulher vota em mulher, sim. Mulher tem que votar em mulher, não obrigatoriamente, porque mulher tem muita mulher competente, gente. A nossa política não é que ela tem mulher ruim. A nossa política é péssima. Os homens que estão lá é tiririca, gente. Alexandre Frota. Entendeu? Não dá. Desculpa, os homens são ruins. A política está muito mal. E a gente vê mulheres sensacionais ficando de fora. Porque, de repente, você votar numa mulher, porque eu não voto em mulher, eu voto em qualidade. Então, pega uma mulher de qualidade para votar. Eu vou bater muito nisso. Essa frase me chocou. E eu acho que a gente, óbvio que tem que votar por qualidade. Mas, gente, é só olhar aqui. Eu vou ser muito sincera, eu vou votar em mim, porque eu acho que eu estou concorrendo, mas, poxa vida, eu quero realmente assim, eu torço. Aline, você vai ser minha companheira de lado, entendeu? Porque você está em outro partido. A Cris vai sentar do meu lado, entendeu? A Naomi. Eu quero que essas mulheres poderosas entrem. E para a mulher poderosa entrar, mulher tem que votar em mulher. Nós somos 52% dessa porcaria de eleitores, né? Isso é uma coisa, eu vou falar uma coisa para a minha querida Aline. Eu acho que essa história das cestas básicas, por incrível que pareça, elas vão ser doadas pelas ONGs. Eu não sei se dessa vez os políticos vão ter tanta chance assim, né? Eu espero que não, e eu acho que a gente tem que começar a falar isso agora, né? Todas nós, juntas, por todas nós. E outra coisa que eu acredito muito mulher é muito amiga de mulher, sim, né? Nós temos que fazer a nossa sororidade, isso é verdade, isso não é de esquerda, né? A gente tem que pegar uma na mão da outra e falar, vem cá que eu vou te levar junto comigo. É agora, entendeu? Então, nossos gabinetes têm que ser majoritariamente feminino. É óbvio que ele não é exclusivo, gente. Não vai excluir um homem nunca, entendeu? Imagina, eu adoro. Inclusive, eu acho que se tivessem mais homens que gostassem de trabalhar com mulher, nossa política, a nossa liderança, tudo estava muito melhor. É só vocês verem. Hoje mesmo, a minha irmã está aqui assistindo, hoje mesmo, eu estava falando, né, que os países onde a pandemia está sendo mais bem controlada são governados por mulheres. E aí, na hora, já era uma brincadeira, porque eu sou feminista, né? Não, tia Robi, não é porque é mulher, é porque o país é mais fácil. Eu falei, não, senhor, realmente não é porque é porque é mulher bem preparada. E nós temos uma maneira de enxergar o mundo
muito diferente. E nós, brasileiras, então, é incrível, porque a gente, além de tudo isso, é criativa. A gente faz muito com muito pouco. Bom, gente, é isso. Senão eu vou ficar falando aqui sem falar. Muito obrigada. E é isso. E votem, mulher! Obrigada, Roberta. Agora é a vez da Tati. Eu só vou fazer um adendo rapidinho, que a gente descobriu que tem mais uma candidata aqui na live, que é a Manuela, de Santa Catarina. A gente não tinha recebido a informação de que ela também participaria, seria candidata. Então, quando a Tati terminar de falar, a Manuela também vai ter um tempinho para se apresentar e responder as perguntas. Pode falar, Tati. Bom, então vamos bem rápido, né? Eu tinha um planejamento do Politize, na verdade, que teria um curso para 250 jovens na periferia. Foi possível e acabou que alguns planos, né, infelizmente, não ocorreram muito perfis específicos e estratégicos, como é, por exemplo, da Marcela Trópia, né, para inovar e trazer inovação para adaptar muitas pautas aqui no Recife. Fiz já 2 cursos de gestão de marketing, a Rock University não aguenta mais me ver lá de tanto curso que eu já fiz para tentar, né, melhorar e adaptar a minha pré-campanha. Mas é isso, é inovação e tudo isso que vocês já falaram. E para a segunda pergunta, poxa, ser mulher, entrar na política, ainda defender liberalismo no Nordeste é pau, mas, né, e acredito que, cara, se Stuart Mill lá já no século XIX falava em igualdade, acho que já está mais que na hora da gente superar esse tema e começar a falar, né, de mulher em vários cargos de poder, mas também principalmente na política, para a gente tornar as nossas ideias efetivas na prática. É isso. Obrigada, Tati. Agora, Manuela, você quer se apresentar, falar um pouquinho sobre como está a sua pré-campanha? E desculpa, de novo, a gente não te adicionar. É só ligar o microfone e falar. Oi, tá me ouvindo? Tudo certo com o áudio aí, pessoal? Eu tenho um pouquinho de trauma de live. Tudo certo. Então, às vezes acontece aquele problema no áudio. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu. Desculpa, realmente, eu acabei não falando com o pessoal aqui de Santa Catarina, estava um pouquinho off do grupo, porque a campanha ganhou um ritmo, em especial digital, que eu acho que vocês todas estão aí também bem descabeladas, como eu. Eu queria agradecer essa oportunidade. O Lula eu conheci no encontro do SFL, né, que eu acabei participando, no LibertyCon também, e adoro. Eu passei um batom, né, Marcela? Com licença. Esse vai ser sempre um diferencial nosso. A gente não vai aparecer sem camisa nas lives. Eu sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e eu sou filiada do Novo desde 2016. Eu sou nutricionista, vim da área da alimentação, como empresária do ramo, sofri muito na pele a burocracia, e me interessa muito colocar a liberdade econômica de fato aqui na nossa cidade. Hoje eu dou consultoria para restaurantes, encaro todo dia o que é a burocracia. E nesse momento de pandemia, acho que vocês, como eu, sabem muito bem que estamos num momento de Estado grande, onde a gente precisa colocar que as nossas liberdades elas estão sendo tolhidas de uma maneira autoritária, de uma maneira que os frutos e as consequências serão com certeza colhidos daqui a pouco. E se a gente não tiver os olhos muito abertos para que a gente veja que a nossa posição de fiscalizar é importantíssima, a gente com certeza não vai fazer a diferença que a gente quer. Como mulher, eu me sinto privilegiada de ter uma visão de empatia, de comunicação ainda mais fácil. Eu acredito que a gente tem que explorar esses nossos recursos e quero muito conseguir comunicar melhor para as pessoas. Eu estava falando que eu sou do Novo, né? Desde 2016, fui coordenadora de voluntariado do Desperta Já, aqui no estado de Santa Catarina, e agora em 2020 eu resolvi vestir a camisa para ser uma mulher que fala de liberalismo numa cidade de 30% de funcionários públicos e que vai representar, com certeza, o bastante do projeto do Novo aqui para nossa cidade. Que mais, gente, que eu tenho que responder de perguntas? Desculpem se eu não respondi alguma coisa. Então, as perguntas eram sobre o que você passou enquanto mulher liberal na política e sobre o planejamento de campanha na pandemia. Eu acho que você respondeu as duas, mas também, se você não falou na primeira rodada, se quiser falar mais alguma coisa.
Eu vou resumir bem rapidinho. Eu já estava decidida a ser candidata no final do ano passado, então já entrei nesse ano conversando com algumas pessoas. Ainda não consegui mulheres para minha equipe, eu gostaria muito, porque falta muito essa visão. Então eu tenho dois meninos que me ajudam hoje na campanha, e às vezes eu sinto a dificuldade de arrumar o texto para entender, porque eu me comunico de uma forma diferente. E presencialmente eu acho que eu ganho muito quando eu consigo me reunir presencialmente com as pessoas. Isso para mim é fantástico porque elas conseguem compreender a diferença de ser liberal por mim. E isso quebra muitos estereótipos. Eu reforço muito a questão do da ação social, do olhar para a educação, do olhar para a saúde com indicadores, com eficiência do. E eu tenho muitos exemplos, porque eu faço ações sociais, e eu gosto de mostrar o que é a transparência do resultado, e o quanto isso falta na prefeitura. Então, nessa conversa com o presencial, eu acho que nós, como mulheres, conseguimos nos comunicar muito bem, e a gente comunica muito bem esse valor do liberalismo, do indivíduo que faz, porque a gente é campeã em fazer pra caramba, né? E fazer muitas coisas. Então, eu queria deixar essa mensagem. A campanha ela está correndo, está difícil, mas está legal. Eu acho que aqui em Floripa, do Novo, nós teremos 15 candidatos, somos 5 mulheres. Eu acredito que eu estou bem competitiva, e isso é bem bacana. Eu fico bem feliz porque a gente tem uma chance real de eleger uma mulher aqui em Florianópolis, pelo Novo, e vou trabalhar muito para isso. Obrigada, Manuela. Muito legal. O que vocês acham sobre a cota das mulheres na política? São a favor? São contra? Para as mulheres, cotas é algo extremamente necessário. A gente precisa... Sem isso, a gente não consegue dar prioridade para movimentos ou perfis da sociedade que antes não tinham espaço. Então, eu acho que a gente precisa organizar melhor o formato das cotas, porque, infelizmente, os partidos, por não fazerem a formação das mulheres, a gente acaba tendo muita mulher laranja dentro desse processo, e aí não funcionou direito a cota, de todos os sentidos. Mas eu acho que foi um grande ganho. A gente conseguir ter, depois que a gente começou a colocar as cotas das mulheres, a gente já teve um número muito maior de mulheres participando. Só que a gente precisa organizar melhor. Fui rápida. Eu acredito que a gente está num momento que a gente está buscando ter maior representatividade, e nesse momento eu acho que ainda é necessário a cota. Então, eu vejo como necessária. Às vezes, faz um pouco de mal para o meu ego, porque às vezes alguém pensar que a gente possa só entrar na política por causa dessa cota, né? Então, me faz um pouco mal para o ego. Mas eu acredito que ainda é necessário, e a gente vai ter que, assim, levar em consideração isso, para que a gente realmente abra esse espaço. Eu tenho certeza que nós vamos abrir esse espaço e daqui a pouco nós não vamos mais precisar disso. Esse espaço vai ser nosso. Agora é a vez da Maia. Bom, gente, a minha opinião acho que vai ser talvez a única a divergir aí do pessoal. É uma questão bem polêmica e eu sou contra a cota das mulheres. Na verdade, eu vou me ater só na questão da cota das mulheres na política. Não vou entrar em outras cotas, porque daí a gente teria uma outra discussão. Mas eu sou contra, eu entendo que a gente tem menos mulheres na política, mas eu acho que a gente tem que atrair essas mulheres de alguma outra maneira. Colocar a cota, a gente já viu que não resolve. Tanto é que já foi comentado aí, a gente tem um monte de mulher que é laranja, que os partidos assediam as mulheres para fazer parte da campanha, prometem 1 milhão de coisas, chega na hora, a gente sabe que a realidade não é assim. Isso no Novo não acontece, porque a gente não usa dinheiro público, mas em outros partidos eu sei que isso acontece, que eu já vi relatos, né? Então, assim, eu sou contra, eu acho que a gente tem que atrair as mulheres de uma outra maneira, a gente tem que mostrar para elas que é importante a gente ter o olhar das mulheres na política, mas não através de cotas. Eu sei que a Maíra é super a favor, a gente está até para fazer um bate-papo a respeito disso, porque aqui em Curitiba tem um projeto de lei para reservar 50% das vagas das cadeiras na Câmara Municipal para as mulheres. E eu também sou contra, a Maíra eu sei que é a favor, a gente vai fazer um bate-papo um dia sobre isso para tentar entender a visão dela, mas é isso. Agora é a vez da Cris.
Eu, como uma liberal, eu seria contra as cotas. No entanto, eu vou buscar aqui uma frase de um dos gregos famosos, que a gente, numa sociedade justa, deveremos tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. E atualmente existe uma desigualdade enorme com relação à representatividade feminina na política, não só na política, mas em todos os lugares. Se a gente não fizer nada, por exemplo, no mundo corporativo, vamos levar 200 anos até que mulheres tenham o mesmo cargo, a quantidade de cargos no que a gente chama de C-level, CEO, CFO, CTO. A gente pode não fazer nada e esperar 200 anos. Eu gostaria de fazer coisas e fazer com que esse tempo seja abreviado. Então, alguém falou aí, não me lembro quem, precisamos de fiscalização, porque senão as cotas acabam vindo fazendo o contra, né? A propaganda ao contrário. E todas aquelas pessoas que não querem, né? E existem muitas, que as mulheres ocupem o seu espaço, por mais que a gente diga que o espaço é nosso, espaço é nosso, espaço é nosso, mas a gente não está ocupando esse espaço por várias razões, a gente pode ter uma live só sobre isso. Então, eu sou sim a favor, mas obviamente, vírgula, com fiscalização, para não ter o laranjal. Indiara, agora é sua vez. Ok, rapidamente. Bom, eu concordo totalmente com a Amália, eu sou contra também. Enfim, até a Marcela Tropp, acho que soltou um videozinho hoje, né, em algum Insta de mulheres na política, aí falando sobre isso. A cota só acaba não resolvendo o problema e trazendo as mulheres laranjas. Discordo da Cris, acho que não é a fiscalização, não vai resolver, vai piorar ainda, é mais burocracia, mais coisa para atrapalhar. Imagine, como você falou até, eu também estou na iniciativa privada, imagine cota para CEO, mulher, enfim, não, pelo amor de Deus. Cota em conselho, até eu fui numa palestra da Andréa Menezes, que é do Novo também, e uma vez ela falou muito bom sobre essa questão de mulheres em conselhos, que é o que eu acredito que funciona para aumentar a participação das mulheres em todas, na política, enfim, é conversar, é conscientizar, tipo, é fazer com que as mulheres entendam que elas podem chegar lá e elas irem por iniciativa própria. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, conversar, divulgar, enfim, tentar mudar essa questão de hábitos, de cultura, por que as mulheres não chegam lá, e para daí elas conseguirem chegar. Agora, cota, acho que não resolve. Marcelo, sua vez. Bom, eu tô de acordo aí com a Indiara, né, com a Amália também, sou contra as cotas, porque, assim, antes da gente discutir, na verdade, o mecanismo de resolução, a gente tem que entender o problema. As mulheres, elas tinham dificuldade em estarem nas chapas. Quando uma mulher dizia, falava assim, eu quero ser candidata, o cara falava, não, você não vai para a chapa. Se isso acontecia, a cota cria um mecanismo de garantia de acesso à disputa eleitoral. Mas, na verdade, a causa raiz de muitos, e se isso acontecia, a causa raiz muitas vezes era porque não eram mulheres competitivas, porque quem que não quer um candidato competitivo na chapa? Então, para mim, o problema está muito menos no acesso à oportunidade de ser candidata, e aí a gente entra numa discussão que pode ter um paralelo com a universidade, do que com o fato da mulher ser competitiva numa eleição. Então, para mim, a cota ela não resolve o problema porque a gente coloca mulheres que muitas vezes não querem ser candidatas, não são competitivas, ou então a gente força um movimento de colocar mulheres lá ligadas a grupos tradicionais, que são esposas, que são filhas, que são mulheres que estão com interesses que não necessariamente a gente considera tão legítimos quanto para disputar uma eleição, e a gente acaba piorando a estigmatização da mulher na política, que ela está ali só para arrumar um marido, que ela está ali com interesse, e eu acho que a gente tem que trabalhar, na verdade, um incentivo da mulher em querer ser candidata, e isso a gente faz trazendo mulheres para as equipes no poder público, trazendo as mulheres para o ambiente da discussão política, que elas já estão nos conselhos, que elas já estão em lideranças de muitos movimentos sociais, a gente mostrar que ela pode ser, sim, uma candidata, e justamente olhando para os outros ambientes do mercado de trabalho, a gente vê que o problema da mulher é essa falta de coragem. Nós não somos criadas para tomar risco, nós não somos criadas para acreditar no nosso potencial, e não é à toa que a gente não chega em posições de poder naturalmente em lugar nenhum.
Então, o problema da política não pode ser resolvido com cota, porque é um problema que está intrínseco ali na formação das mulheres, e a gente precisa quebrar essa barreira colocando mulheres competentes no espaço de poder, que tragam mais mulheres, que inspirem mais mulheres, e mudar na base a formação das nossas meninas para que elas se sintam também, e aí acho ruim a palavra empoderada também, mas no fim é isso, para que elas reconheçam o seu potencial de disputarem as eleições, porque se a gente coloca também mulheres à força, né, mulheres que muitas vezes não queriam, e só porque tem que ter, elas estão ali, quem garante que essas mulheres vão defender pautas de mulheres quando forem eleitas? E aí, quem garante que elas não vão ser eleitas por homens, que vão pressionar essas mulheres a terem outras pautas? Então, para mim, a cota, ela não garante o resultado, e esse resultado só vai ser alcançado quando a gente passar a entender que é importante ter mulher na política, porque senão a gente força a barra de colocar mulheres na chapa, de colocar mulheres no parlamento, sem que as mulheres achem que isso é importante. Então, acho que tem várias coisas que a gente precisa quebrar, e para mim o resultado está só em colocar mulheres que querem ser candidatas de forma muito competitiva, para elas mostrarem trabalho, e quanto trabalho ninguém depõe. Então, a gente tem que ter mulheres muito competitivas, que trabalhem duro, que mostrem resultado, para a gente conseguir trazer mais mulheres, fazer essa roda girar, e isso ser algo muito natural daqui para frente. Então, eu acho que é isso. Agora, se a gente tem uma mulher que é rejeitada na chapa só por ser mulher, mesmo sendo competitiva, eu acho que bobo é o partido, ela tem que buscar outro partido mesmo e tentar ser candidata por uma outra legenda. Então, acho que é isso. Obrigada, Marcela. Naira? Pessoal, assim, eu sou fruto das cotas. Eu só me formei na universidade por conta das cotas sociais. Então, seria hipocrisia minha dizer que eu não sou a favor das cotas, porque realmente as evidências mostram que as cotas sociais realmente estão mudando o cenário e fazendo com que alunos pobres, estudantes mais pobres, entrem no ensino superior e se graduem. Porém, no caso das cotas na política, a gente não vê essa evidência, muito pelo contrário. Em lugar nenhum do mundo mostra que realmente mais mulheres estão entrando na política e estão sendo eleitas por isso. O que a gente vê é o número crescente de laranjas. Então a gente vê que as cotas elas não vieram com essa intenção de realmente vamos trazer o protagonismo feminino para dentro do Congresso. Na verdade, foi mais um sentido de vamos falar que tá tendo. Então, se não está entrando é porque as mulheres não querem ir ou porque elas não são votadas. Mas não é bem assim. As mulheres estão ocupando posições de liderança em vários lugares da sociedade. A diferença é que a gente não está na política, a gente não está no governo. E não é com a cota que a gente vai conseguir chegar nessa posição. É realmente mudar essa cultura e empoderar novamente e trazer essa coragem para as meninas mais novas. E a gente aqui que está tendo essa iniciativa realmente dá o exemplo. Mas não concordo, não acho que a cota é um meio de trazer mulheres que realmente queiram estar ali e estejam preparadas para estar ali. E se elas não quiserem, tudo bem também. É isso. Obrigada, Naira. Naomi? Seguinte, eu também sou contra cotas de maneira geral. Eu acho que uma coisa são cotas que possibilitem que pessoas que economicamente não tenham acesso àquilo possam ter, isso é uma coisa. Agora, cotas raciais por si só, ou mesmo que favoreçam mulheres, eu sou contra. Eu não gosto dessa obrigação. Eu acho que a gente tem que fazer, como já falaram, campanhas incentivando a mulher, fazendo essa conscientização da importância da gente se envolver. Mulheres, vocês pensam nos filhos, não vou me envolver na política por causa dos meus filhos, só que vocês podem ter um impacto direto no futuro dos seus filhos se vocês se envolverem na política. Este é o motivo para que cada uma de nós entre na política. Outra coisa, em 2018, eu ajudei um amigo homem na campanha dele para deputado estadual. Várias amigas minhas, mulheres, entraram em contato pedindo indicação de mulheres. Perfeito, essa foi uma decisão individual de cada uma, né? Eu acho que essa obrigação que é ruim, eu fiz umas anotações aqui. Outra coisa, partidos que têm os caciques que são controlados por homens, se eles têm essa obrigação de colocar 30% de candidatas mulheres, vocês acreditam que eles vão colocar candidatas que sejam competitivas, mulheres? Eles não vão, isso é simplesmente um devaneio nosso acreditar que esses homens
que não têm o mínimo interesse que as mulheres ocupem os seus lugares, vão privilegiar as mulheres de alguma forma. Essas cotas são meramente pro forma. Como alguém falou, desculpa, eu não me lembro quem foi, se mulheres querem participar e não estão tendo esse acesso em seus partidos, podem vir para o Novo, que no Novo vocês têm essa possibilidade. E outra coisa, ser mulher, dizer que é a favor de cota para mulher na política, eu acho que é o mesmo do que falar aquele ditado que os fins justificam os meios. Eu acho que não, entendeu? É isso. Obrigada, Naomi. Agora é a Roberta. Bom, eu acho que tudo é uma questão de contextualização, né? Histórica, inclusive, gente. Olha, um dado que é muito importante. A gente começou a estudar menopausa há menos de 50 anos. Né? Então, as mulheres elas estão inseridas. A gente tem a pílula em 1960. Né? Então, é um processo. Eu acho que cotas, primeiro assim, eu não gosto muito de lei, como eu já falei para vocês. E eu acho que as cotas, o que me incomoda nelas é o quê? Quanto tempo demora para você atingir a igualdade. Então, a cota, na verdade, ela tem uma função, ela não é uma cota perene, né? Porque ela vira um assistencialismo. Agora, se a gente não tiver cotas, né, num país como o nosso, né, vai demorar muito para chegar lá. Eu acho também que a gente tem que reorganizar essas cotas. Né? Eu acho que é uma fantasia a gente achar que a gente vai ter menos mulheres, a gente vai ter mais mulheres para política se a gente tirar as cotas, ou se vai ficar igual. Aí não vai ter nenhuma mulher, né? Porque, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar muito na educação de toda a sociedade. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar esse processo de educar os nossos filhos, as nossas mães, as nossas mulheres, entendeu? E colocar para fora a igualdade. E, junto com isso, então, a gente tem as cotas aí. Vamos bem aproveitá-las, né? O que acontece aqui no Brasil, e que eu acho que é o problema que eu acho que é no mundo, né? O mundo, a gente acaba sendo acomodado. Então, você dá a cota e a pessoa se acomoda, senta lá na cadeira, eu vou entrar pela cota. Não, você não vai entrar pela cota. Na verdade, a cota é simplesmente um acelerador. E isso, inclusive, né, quando a gente vai ver os conselhos de firmas, tudo, as cotas elas não podem ser perenes, de jeito nenhum. Agora, é aquilo que eu falei, a gente tem uma desigualdade tal que a gente vai ter que dar uma acelerada em quem está embaixo para poder chegar ali. Né? Então, eu acho que se a gente não tivesse as cotas, a gente estaria pior. Não defendo da maneira que está, eu acho que é muito bagunçado, né? Mas eu acho que elas são necessárias agora. Tati, sua vez. Obrigada, Roberta. Cecília, tem uma economista britânica, a Vic Price, que ela tem um estudo mostrando como a política pública de cota de gênero ela é equivocada. E quem não viu, eu recomendo ir lá na internet, coloca Vic Price, cota de gênero, que tem, enfim, várias informações legais. E assim, na prática, eu particularmente em 2018 vi como essa cota de gênero é equivocada, porque eu via o lugar onde eu estava, né, mulheres entrando no partido, se filiando, sendo candidata para cumprir uma cota que o partido queria. Né? Então, quanto que eu não vi de candidatos que traziam as mulheres, entrava, por exemplo, o fundo, né, para elas e elas tinham que usar com santinho, com imagem com os candidatos. Então, eu vi muito isso na prática. Infelizmente, Pernambuco ranqueou, né, o número de laranjal nas eleições de 2018. Eu tive, inclusive, uma amiga minha do PSL que estava aí nessa lista de laranjas, infelizmente, né? E mais na prática ainda, eu, quando me coloquei como pré-candidata no prazo de filiação, quantos e quantos partidos não me ligaram para oferecer cargo em partido, para oferecer isso e aquilo, simplesmente para cumprir cota. E aí é onde eu vejo um diferencial muito grande no Partido Novo, que mesmo eu sabendo que era um risco aqui em Pernambuco, porque você precisa de mulheres para passar em processo seletivo, para poder ter uma quantidade de chapa, e mesmo assim eu quis me arriscar por acreditar que era o caminho ideal para mim. Então, eu sou contra e concordo com a Marcela, com as meninas que falaram que é mais um problema cultural do que qualquer outra coisa.
É isso. Obrigada, Tati. Manuela, você ainda tá aí? Você quer também colocar a sua opinião? Desculpa, que eu não te coloquei na lista, então eu vou pela ordem alfabética e te esqueço. Você quer falar, Imagina, Manuela? eu adoraria falar um pouquinho. Até porque eu entrei no Novo e até gosto de colocar essa história. Em 2016, a gente recomeçou o partido aqui. E a primeira coordenadora municipal foi uma mulher. Né? Então, ela trouxe, a gente fez um trabalho muito bonito de arrecadar voluntários para o Novo, de trazer gente, de conseguir formar um diretório. Éramos eu fazendo os eventos, ela como coordenadora, e tinha um outro menino de comunicação, e a gente coordenava os voluntários homens. Então, assim começou a história do nosso partido aqui. Eu não consigo realmente entender uma cota onde a gente obriga pessoas a participarem de algo que, se elas não demonstram interesse genuíno em participar de algo, né? A gente tem aqui na Câmara uma vereadora, ela trata apenas da pauta animal e a gente tem dificuldade de se identificar com ela. E hoje eu olho para a Câmara de Deputados Federais, tem muitas mulheres lá que não me representam. Eu não votarei numa mulher por ser uma mulher. Eu votarei numa pessoa competente e que eu me sinto representada. Eu acho que faltam pessoas para nos sentirmos representadas. E faltam, sim, instrumentos para que as mulheres se interessem mais por política, a gente criar mecanismos de aproximação. Isso é fundamental. Mas isso é uma participação no sentido de liderança que a própria mulher vem galgando em vários espaços. Eu fui coordenadora de uma equipe de 30 pessoas no hospital. E eu coordenava basicamente mulheres. Mas a própria legislação, ela faz com que a gente, muitas vezes, deixe, né, não ajude uma mulher a galgar um espaço de liderança. Porque quando uma lei vem e me fala que ela tem que ser afastada obrigatoriamente quando estiver no período de gestação, enfim, a gente tira a opção da mulher quando a gente faz leis que obriguem a participação dela ou obriguem a segurança dela, porque a gente nunca consegue ver o todo. Então, nesse sentido, a legislação em si, ela não ajuda a criar interesse. Eu acho que a gente está criando um espaço muito bonito de mulheres capacitadas, e esse espaço que a gente constrói aqui entre nós significa muito mais do que as próprias cotas. Obrigada, Manuela, gente. Eu vou dar minha opinião só porque eu adoro esse assunto. Eu concordo com a Cris, eu acho que não tem nenhum problema em ter cota no meio corporativo, mas concordo com a Naira de que as evidências mostram que na política não está funcionando, mas minha opinião não importa, porque eu não sou candidata. Só adoro o assunto. Mas, gente, incríveis, o ponto de vista de vocês é maravilhoso, muito bem embasado, dá muito orgulho aí da comunidade que Lula está construindo. E é isso, gente, obrigada. E vamos Parabéns. pensar num debate Obrigada, só sobre Cecília. votos, porque rendeu. Foi ótimo. Gente, Parabéns Tchau, a tchau, todas. gente. Adorei, gente. Sucesso na campanha de todas. Tchau, gente. Boa noite.